Fala aí, você já viu algum filme de ficção científica que te deixou boladão ou sem sono por dias? Pois é, terror e sci-fi são dois gêneros que parece que dão um match gostoso, né? Talvez por justamente cutucar ali as profundezas do nosso medo do futuro ou do desconhecido. Isso porque se nos filmes de terror fantasiosos a gente tem medo de espíritos, bonecos possuídos e palhaços, por exemplo, na sci-fi esse cagaço vai além, já que a chance de algum dia existirem aliens ou robôs do mal querendo acabar com a gente não é tão remota assim. E ultimamente eu tenho me perguntado muito por que eu gosto tanto dessa combinação de gêneros, e eu cheguei à conclusão que é porque poucos filmes me marcaram tanto quanto os de terror sci-fi, principalmente na infância. E marcou por quê? Porque eu devia estar vendo Galinha Pintadinha e Ursinho Carinhosos, e não Alien, o Oitavo Passageiro, mas enfim. Então, pra gente compartilhar os traumas juntos aqui, eu separei uma lista com filmes de ficção científica que me perturbaram por um bom tempo, até porque se no espaço ninguém pode ouvir a gente gritar, no YouTube e no cinema todo mundo pode, então bora berrar junto. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Bela Ashler, esse é o Futurices, e hoje bora falar sobre filmes de terror sci-fi que já deram a insônia da boa, seja por gerar um pavor existencial, por revirar o nosso estômago com cenas grotescas, ou por fazer a gente temer o que existe além das estrelas. E vale dizer que eu não vou dar grandes spoilers aqui sobre o enredo dos filmes, mas que eu vou comentar sobre algumas cenas específicas deles, então se você não gosta de saber de nenhum detalhe antes de ver um filme novo, vai lá, assiste o filme e depois volta aqui pra gente conversar, tá? E outra coisa, não vem me zoar nos comentários não falando que eu tenho medo de um filme que não dão medo, tá? Porque eu assisti a maioria deles quando eu era criança ou aborrecente, assim. Inclusive, um exemplo bom é o clássico de 93, Jurassic Park, que pra mim hoje, obviamente, é muito divertido, mas que na época que eu vi, quando eu tinha ali uns 6 anos, mais ou menos, foi meio traumático. Pra quem não conhece essa história ainda, no longa, 2 paleontólogos e um matemático são escolhidos pra visitar uma ilha habitada por dinossauros criados a partir de DNA pré-histórico. Daí o idealizador do projeto e bilionário John jura de pé junto que a instalação é super segura, mas daí rola uma queda de energia e os dinos fazem um auê por aí. Jurassic Park é um filme do tio Spielberg, que marcou o cinema principalmente pelos efeitos práticos cabulosos e também pelos efeitos gráficos que criam dinos com um realismo nunca antes visto em tela. E talvez esteja justamente aí o motivo do terror de criancinhas como eu, que nunca tinham visto antes um bicho jurássico carnívoro de 6 metros tremer copinhos d'água por aí. Inclusive, essa cena em específico que acontece dentro do Jeep me deixou um tempão com medo de andar de carro e ver um olho de T-Rex ali de repente na janela, apesar de que esse acabou sendo o menor dos problemas dessa galera aí, né? E principalmente desse cara que acabou morrendo de um jeito mais patético possível. Outra cena que eu acho tensa até hoje de assistir é o momento que os guris estão lá na cozinha do parque e os Velociraptors estão doidos pra papar eles. Eu amo demais esse filme, eu acho que poucos blockbusters envelheceram tão bem quanto Jurassic Park. Inclusive, se você quer saber mais sobre ele e também sobre vários perrengues de produção que rolaram, vale a pena conferir o episódio dedicado pro filme do documentário Filmes que Marcam Época, que tá lá na Netflix. Aliás, vale a pena ver esse documentário inteiro, tá? Ele é muito legal. Outro clássico absoluto do cinema que me deixou bolada por um bom tempo é Alien, o Oitavo Passageiro, de 1979. Nessa história, os tripulantes de uma nave espacial recebem uns sinais estranhos vindo de um planeta e resolvem ir lá ver de qual é. O problema é que esse rolê dá muito errado porque uma forma de vida alienígena se aloja nessa galera, usando eles como hospedeiros descartáveis para poder se reproduzir e desenvolver. Que a Ellen Ripley é uma das personagens femininas mais badass do cinema, ninguém tem dúvida, né? Mas o legal é que essa personagem, além de durona, consegue também ser muito humana, até porque dá pra sentir o medo dela pelo alien cabeçudo quase que durante o filme inteiro. Apesar disso, pra mim, não foi só o xenomorfo adulto que causou todos os pesadelos aqui. Todo o processo de usar humanos aqui como incubador é bem assustador, desde o momento que os abraçadores pulam dos ovinhos pra grudar na cara do povo, até quando o estoura-peito resolve surgir também pra estragar o almoço da galera. Just a minute. It's freezing on back. It's tearing your skull. I know. Talvez o que torna Alien tão intenso de assistir não seja só o quão mortífero é esse bicho de outro mundo, mas também como o diretor Ridley Scott constrói esse clima de tensão de um jeito paciente, né, etapa por etapa e quase sem mostrar o monstro por completo até praticamente o final do filme. Se hoje muito do gênero de terror se baseia em jump scares, Alien é uma aula de como é possível criar um clima ameaçador sem ficar assustando o espectador aleatoriamente, já que a manutenção do silêncio dos personagens
imagens acompanhada por barulho de gota d'água e batimento cardíaco, por exemplo, cria a expectativa da chegada de algo ruim a qualquer momento. Alien é marcante por vários motivos, né? E mesmo metendo um medo danado, eu não quero e nem consigo esquecer essa história até hoje. Outro vilão extraterrestre menos icônico, mas que me aterrorizou tanto quanto o de Oitavo Passageiro, foi o do filme Sinais, de 2002. O longa acontece no condado de Bucks, na Pensilvânia, e conta a história de uma família que fica com a pulga atrás da orelha depois de uns desenhos esquisitos surgirem na plantação deles, sem que exista o menor vestígio de quem fez isso ou por quê. Sinais é um filme do diretor M. Night Shyamalan, que colocou em alta os famosos desfechos com plot twists, né? Que são aqueles finais que viram a história do avesso, fazendo tudo ter sentido de repente, deixando a gente besta. Eu tô passada, chocada. Assim como rola em outras obras suas, como Corpo Fechado, O Sexto Sentido e A Vila, por exemplo, o cineasta tem as manhas de construir um clima de tensão que poucos diretores conseguem. Os filmes dele têm meio que um toque de esquisitice muito próprio, mas ao mesmo tempo sempre aproximam muito a gente dos protagonistas, fazendo a gente se identificar e se importar com eles também. Em Sinais isso não é diferente, a gente acompanha a saga dessa família, que além de ter que lidar com os perrengues que a vida já trouxe, vai ter que disputar território também com um diacho de uma raça alienígena mortífera que resolveu chegar do nada. Assim como em Alien, Sinais também faz a gente ter um cagaço do bicho aos poucos, seja por uma perninha estranha que aparece ali no meio das plantações, por uma captação de um sinal estranho no walkie-talkie dos gurizinhos, ou por uma aparição do Alien no noticiário da TV, que toda vez que eu vejo me dá um puta de um susto. Pra piorar, sabe aonde que acontece essa aparição? Aqui no Brasil. Né? Pra quê? Tem tanto lugar logo aqui. Pois é, Sinais tem um final que pareceu um pouco incoerente pra muita gente, mas eu particularmente adoro esse filme por ter sido uma experiência única, de muita tensão, e também pelo final que traz uma reviravolta ali inesperada. E já que a gente engatou aqui nos Aliens do Mal, é claro que não pode ficar de fora também o bicho bizarro de O Enigma de Outro Mundo, de 82, que com certeza teve as manhas de embrulhar o estômago de muita gente. Na obra, 12 pesquisadores que trabalham numa estação no meio do nada, na Antártida, descobrem que um alienígena tá preso debaixo da neve há mais de 100 mil anos. Depois da ideia brilhante de descongelar o bicho, eles descobrem que o ET tem a habilidade de se transformar no seu hospedeiro. Daí agora eles vão ter que se virar para descobrir quem que é o humano e quem que é o impostor entre eles. Dirigido pelo super John Carpenter, O Enigma de Outro Mundo é um filme incompreendido, que foi muito zoado na época de lançamento, mas que conseguiu ser apreciado mais tarde, se tornando um baita fenômeno do cinema. Além das várias surpresas que vão construindo aos poucos o clima tenso do filme, a graça que tá em cima do horror corporal gosmento e escancarado que transforma animais e pessoas em seres que parece que saíram direto do inferno. Inclusive, eu já sonhei que essa aranha escrota aí com cabeça de gente saía debaixo da minha cama. Não foi legal. Vale lembrar também que aqui praticamente tudo que a gente vê em tela foi criado na munheca mesmo, em cima de um trabalho absurdo de efeitos práticos que conseguem impressionar quem assiste até hoje. O Enigma de Outro Mundo pode ter fracassado nas bilheterias, mas pra mim é um clássico que vale ser lembrado não só pela história angustiante, né, recheada de criaturas que conseguem assombrar o nosso sono, mas também pela atmosfera ameaçadora que é criada aqui a partir do horror psicológico baseado na desconfiança. Pra quem curte o melhor do terror sci-fi ou do horror cósmico, esse é um filme obrigatório. E antes da gente seguir com a nossa lista, já deixei o seu like e a sua inscrição para apoiar o canal. E eu queria te pedir um momentinho também para te dar uma dica sobre a sua carreira. E se você já segue o Futurição há um tempo, você sabe que eu tô falando da Alura, que é uma escola online onde com um plano só, você tem acesso não a um ou meia dúzia, mas a mais de 1.300 cursos nas mais diversas áreas da tecnologia. Então se você tá aí querendo aprender a programar, a editar vídeos e fotos, a fazer modelagem em 3D ou a criar jogos, por exemplo, na Alura você consegue fazer tudo isso, tá? E sem sair de casa, que é a melhor parte. E eu não tô falando bem só dos cursos não, tá? Só do conteúdo. A Alura é uma plataforma com uma didática própria e professores que estão no mercado há muito tempo. Fora que a escola também te dá acesso a artigos, podcasts e imersões, por exemplo, para você turbinar aí o seu aprendizado. Então vai lá se capacitar profissionalmente na Alura e vai pelo meu link que tá aí na descrição, que tem 10% de desconto pra você. E aí depois que a gente vai ficando um pouco mais velho, bichos gosmentos, vilões de outros mundos e dinossauros param de dar tanto medo assim, né? E o que a gente passa a temer são coisas mais mundanas
mundanas, tipo boletos atrasados, ficar doente ou perder uma pessoa querida, por exemplo. E é por isso que depois de adulta, filmes como O Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, de 2004, passaram a ser os motivos da minha insônia. No longa, o Joe e a Clementine tentam por anos fazer o relacionamento deles dar certo, mas acaba que não dá. E aí, desiludida, a Clementine decide que não consegue mais lidar com a dor do término e literalmente resolve apagar as memórias dela com o Joe através de uma tecnologia especial duvidosa. Sabendo disso, ele resolve fazer a mesma coisa também, mas no processo de reviver as memórias dele com a Clementine, ele começa a entender que mesmo os momentos mais dolorosos da vida são essenciais. O Brilho Eterno é um filme do Michael Gondry, que usa das possibilidades da tecnologia para falar de algo que faz parte do nosso cerne como ser humaninhos, que é o amor. E o legal é que essa não é daquelas comédias românticas bobas em que o amor vence tudo e tal. Na real, aqui a gente vê esse sentimento como algo bem menos colorido e romantizado. E o que perturba mais nesse filme é que, em certo ponto, a gente quase que participa do procedimento de deletar as memórias do Joe junto com ele, tornando essa uma espécie de jornada psicológica surrealista e macabra. O filme tem uma narrativa não linear, mas com um roteiro bem redondinho e vale a pena ser visto principalmente por trazer uma mensagem importante, pelas atuações marcantes e também por cutucar o nosso imaginário de um jeito bastante incômodo e inusitado. E para trazer também uma opção mais atual de filmes que conseguem deixar o cabelo em pé para vocês, vale lembrar também de Corra, de 2017. No longa, o Chris é um jovem fotógrafo que tá prestes a conhecer os pais da sua namorada Rose, e até aí tudo legal, tudo beleza, mas com o tempo esse cara percebe que algo errado não está certo na família dessa mina, que parece que esconde algo muito perturbador. Corra é um filme do Jordan Peele, que é um diretor que eu particularmente gosto bastante, que acabou de lançar nos cinemas o seu novo filme Nope, que inclusive ganhou análise aqui no canal, vou deixar o card aqui pra vocês. E assim, apesar de eu ter curtido bastante Nope também, Corra pra mim é a melhor obra do cineasta até agora por conseguir trazer uma crítica social ao racismo de um jeito muito eficiente e também muito aterrorizante. No equilíbrio ideal entre o cômico e o estranho, o roteiro consegue revelar aos poucos várias bizarrices que rondam essa família, funcionando muito bem para ilustrar como a realidade de jovens negros em qualquer sociedade pode se transformar um filme de terror no dia a dia. Get out. Sorry, man. Get out! Yo! O sci-fi aqui acontece de forma bem sutil, mas é a chave para explicar muitas esquisitices do enredo como um todo. Apesar disso, mesmo essa sendo uma história absurda, o que mais me assusta em Corra é saber que ela tá muito próxima de coisas horríveis que acontecem na realidade. No geral, o filme é tenso e esquisito, mas traz uma mensagem essencial. Vale a pena conferir. Sink into the floor. Wait. Sink. Mine is a terrible thing to waste. Além de todos esses filmes, existem vários outros que já me deixaram bolada e pelos mais diversos motivos, mas eu resolvi não colocar tudo aqui, senão esse vídeo ia ficar gigante. Se vocês gostarem, eu faço uma parte 2, tá? Mas eu quero saber de você, qual filme sci-fi você já viu que você não conseguiu mais esquecer, seja por ter sido muito complexo ou muito aterrorizante. Me conta aí embaixo, e se você curtiu esse vídeo, não esquece do seu like, da sua inscrição e também de me seguir lá no Instagram, no @canalfuturista, tá bom? Um beijo e a gente se vê no futuro.